@patinagringa. Parabéns ao Carlos Máfia pela paciência em ouvir a narrativa da meritocracia do herdeiro. De resto, o Marco realmente tem muito conhecimento sobre amor, solidão e dependências. Lembra? Falamos sobre meritocracia. E aí, não sei, tá te chamando de herdeiro aqui para falar de meritocracia. Bom, eu não me lembro o que eu falei, né? Mas meritocracia neste nosso país não existe. Isso é uma coisa irreal. Não existe meritocracia. Talvez ela tenha entendido mal alguma coisa que eu tenha dito, mas não há meritocracia. Meritocracia partiria do princípio que todos partem do mesmo ponto e que se eu me esforçar, eu vou conseguir. Se eu não tenho, é porque eu não me esforcei o suficiente. Que isso está cheio a internet de coach dizendo isso. Você se esforça, você vai ganhar, você vai vencer. Não vai, não é assim. Basta eu mudar um fator e tudo muda. Então, assim, se você nasceu na periferia, isso já dificulta a sua vida. Se você é um homem preto, isso dificulta a sua vida. Não é a mesma. Mas eu tenho um vizinho que nasceu na periferia, é negro e ele venceu na vida. Tudo bem, mas a gente não está falando de uma exceção. A gente está falando da regra. Então, em primeiro lugar, não, meritocracia não existe. Se ela achou que eu estava dizendo que existe meritocracia neste país, realmente eu me expressei muito mal se ela achou isso. E a segunda coisa é que eu só lamento, mas lamento profundamente o fato de eu não ser herdeiro, porque eu adoraria ser. De fato, eu não sou. Meus pais não tiveram nada para me deixar. Não. Bom, minha mãe já morreu, meu pai ainda está vivo. Quando ele morrer, não tem nada, só um apartamentozinho que não vale grande coisa. E é claro que ela falou aqui, né, dessa questão do herdeiro como uma cutucada, né? Você é herdeiro, então é muito fácil falar para você. Não, meu pai, ele investiu muito em educação. A gente começou a vida com bem mais dificuldade do que terminou eles, mas ele investiu em educação. Agora, eu tive oportunidades que a maioria da população não tem. A começar da cor da minha pele, do bairro que eu morava, das escolas que eu pude frequentar, do fato de eu ser homem e não ser mulher, isso tudo faz diferença. Não há meritocracia nesse país. Então, a questão da meritocracia, ela provavelmente comentou no episódio que fizemos, eu tentei extrair de você, então se eu não tenho, se não é meritocracia o termo a ser usado, qual o termo que deve ser aplicado para o mérito que eu tenho de ter as conquistas, um pouco das conquistas que eu tenho, saindo de um lugar onde eu vejo tantos amigos que foram para o caminho errado, nascendo na periferia de São Paulo, num bairro mais... Então, a gente entrou nesse debate e aí você não deu a palavra. O que seria? Eu concluo que é um mérito. Mas né? aí você precisa... É porque a expressão meritocracia, quando a gente fala, a gente está falando sempre de um contexto social. Óbvio que eu tenho meus méritos. Óbvio que ter estudado e ter sido alguém que se dedicou ao estudo, isso é um mérito meu. Mas esse mérito, ele não tem poder de transformar a dinâmica social. E na dinâmica social, o preto, o periférico, a mulher tem muito menos oportunidades do que eu tenho. Basta mudar um item e tudo muda. Basta mudar a minha cor de pele. Bastaria eu ser obeso. Isso mudaria. Se você tem uma pessoa com um peso dito normal e uma pessoa obesa, a pessoa obesa terá menos chance de emprego do que aquela outra. Não é meu mérito, eu fiz, eu consegui, eu fui lá e venci. Não, a sociedade é desigual e a gente precisa deixar isso claro. Há uma desigualdade social de base, a começar de uma dívida histórica que a gente tem com os negros que nós escravizamos. Mas o que não dá para dizer é que não existe mérito. Existe mérito. Né? Então, assim, a claro. pessoa que é preta, gorda, pobre, periférica e conseguiu tudo que ela conseguiu e ela se destaca na sociedade, ela tem muitos méritos. E muita sorte, tá? E muitos méritos. E muita sorte também porque ela teve portas foi totalmente assim a exceção, que, né? Claro, mas então, sim. não dá para dizer que não existe méritos e isso é óbvio, né?
Então, Fernando Coraza 3469. Querido Marcos Lacerda, para bebê. Para com essa consciência de que ser rico é comprar uma bolsa de 25 mil reais e se comparando à cor da pele, etc. Isso é uma desculpa para não agir nessas situações sociais que te tocam o coração. E se você mudasse a sua visão sobre a vida de que ser rico não é bom e aceitar esse convite da vida para receber o dinheiro para fazer o que você faz, ou criar uma ONG, uma fundação, para dar condições de vida digna a moradores de rua, banheiros, bebedouros, cursos, palestras, pense nisso. Um abraço. São os nós da questão ou ser candidato a vereador. KKKK. Tá te colocando... Ser rico... primeiro vamos definir o que é ser rico, né? Que eu acho que as pessoas não têm muita clareza disso. Ser rico não é você ter 5 milhões no banco, não. Isso não faz de você uma pessoa rica, não. Ser rico é você dizer, a partir de hoje, eu não quero trabalhar, e eu vou poder continuar pagando minhas contas. Sim. Isso é ser uma pessoa rica. Por exemplo, Sasha, que abriu recentemente uma loja dela aqui no JK Iguatemi, ela trabalha porque ela quer. Porque ela quer ser criativa, porque ela gosta de moda. Tem um propósito, né? Mas ela não precisa. Isso é ser rico. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. E se eu parar de trabalhar... eu posso pagar por 1, 2 anos minhas contas sem trabalhar, mas depois disso eu vou estar botando o Pix na internet para pedir ajuda. Então, ser rico é ter sobrando demais. E não, eu não aceito isso, eu não quero isso para a minha vida. Porque para eu ser muito rico, é preciso que alguém seja muito pobre. Ah, mas eu herdei a fortuna que eu tenho. Você herdou e os seus ancestrais ficaram ricos explorando a pobreza do povo, explorando o preto que era escravo, explorando o italiano que foi explorado quando veio para cá. Então, se você tem uma gorda herança para receber, se você teve isso na sua vida, isso veio à custa de trabalho de outras pessoas. Porque o que é que produz riqueza? Trabalho humano. Não existe outra coisa que produza riqueza. Sim, mas existem exceções, né? Se eu comprar um terreno hoje, num determinado lugar, murar esse terreno é meu, pagar R$100 por esse terreno, daqui a 100 anos, esse terreno estará valendo R$100. A não ser que se construam coisas ao redor, que se pavimente uma rua, que se construa um shopping, um condomínio, coisas em torno do meu terreno, aí esse terreno vai passar a valer mais. Por que esse terreno passou a valer mais? Porque houve a interferência da mão de obra humana. Teve uma valorização do entorno. A mão de obra humana criou riqueza. É a mão de obra humana que cria riqueza, né? É a mão de obra que faz essa mais-valia. Agora, essa mão de obra que cria riqueza, ela tem acesso à riqueza? Não tem, não é? O cara que constrói o carro elétrico, ele não pode comprar normalmente o carro elétrico dele. Então, temos uma desigualdade social de base? Temos. Se fosse igual para todo mundo, porque a gente tem mais do que precisa, máfia. Não tem? Tem, abra seu guarda-roupa, você tem muito mais do que precisa. Tento me desfazer com frequência. Mas abra, você tem mais do que precisa. A gente tem tão mais do que a gente precisa que a gente engorda. A gente engorda porque a gente come mais do que precisa. Então a gente tem sobrando. Mas você não considera as exceções? As exceções, por exemplo, criei uma startup, tive uma ideia genial, fui lá, criei uma forma inovadora de um produto e veio lá um banco e comprou a minha startup. Fiquei milionário. Não explorei ninguém. Ah, não? Banco não explora seres humanos? O banco pode ter explorado, mas eu não explorei. Eu não explorei a mão de obra de ninguém para criar. Eu mesmo fui lá, fiz, meu parceiro, criamos um negócio em que atraiu o olhar de muita gente. Você teve gente trabalhando para você, não teve? Não. Eu e o meu parceiro, somos sócios e fizemos um negócio milionário, multimilionário. Como é esse negócio? Eu agora me interessei. Como é que é isso? Vou dar alguns exemplos. Por favor. Criei um aplicativo e o Facebook ou a Meta se interessou, o Google se interessou, vendi o meu aplicativo para a Meta. Fiquei milionário.
O Mark Zuckerberg se interessou, quer comprar, puta, não sei se eu vendo ou não vendo, pum, vendi, recebi lá 200 milhões. Sou milionário. Como você vai fazer esses 200 milhões se manter? Então, aí eu posso investir em outros negócios, fundos de aplicações. Ou seja, ou você vai especular com dinheiro. Vai comprar bitcoins, ou sei você lá. vai especular com dinheiro, e especulação de dinheiro eu vou guardar esses 200 milhões e vou fazer ele... Né? Vou transformar ele enquanto em tem um bilhão, monte de gente passando fome, ou então eu vou montar um negócio onde eu vou colocar pessoas que trabalham para mim ganhando infinitamente pouco, e elas mereceriam ganhar mais, mas elas se submetem àquilo, porque se elas não se submeterem, mas aí eu vou... tem uma gama de gente querendo o trabalho. Vou né? contrapor, vou nessa linha de raciocínio. Vou colocar pessoas para trabalhar, vou contratar os melhores designers, os melhores programadores e vou pagar muito bem para eles. E os 200 milhões que eu tinha vão se transformar em 1 bilhão. Não estou explorando ninguém de uma forma desumana e desonesta. Essa é a regra da nossa sociedade. É por isso que é exceção. Eu estou dizendo que é uma possibilidade, uma exceção. E se você considera ou não essa... Não, eu não consigo compreender uma pessoa ter 200 milhões. Eu não consigo compreender isso. Desculpe, mas eu não consigo. Se alguém me pagasse 200 milhões, eu transformaria esses 200 milhões em alguma coisa que funcionasse para a sociedade e não para eu viver numa casa de 300 metros quadrados. E eu estou dizendo 300 por baixo. 300 bem por baixo. Diz bem por baixo mesmo, porque eu não preciso de uma casa de 300 metros quadrados. Eu vim morar em São Paulo, eu comprei um apartamentozinho aqui em São Paulo, que inclusive estou reformando, estou liso porque estou reformando, comprei um apartamentozinho de 100 metros quadrados. Não tá bom? Tá bom, para que eu preciso mais do que de 100 metros quadrados? Então, eu nem me sentiria confortável num apartamento de 200 metros quadrados quando eu olho para minha varanda e tem lá o cara dormindo no meio da rua. Para com isso, a gente não precisa da metade das coisas que tem. A gente é privilegiado. E aí vai ter um monte de gente achando, ele é comunista. Mas isso é de uma burrice sem tamanho. Eu queria ser comunista. Não, eu só acho que todo mundo precisa ter um lugar para morar, poder ir ao médico quando precisar e tirar férias uma vez no ano. Eu tendo isso, eu estou satisfeito, eu estou em paz e acho que é isso que as pessoas precisariam ter. Fazer Mas as necessidades. 200 milhões? Para que isso, gente? Não. Eu até hoje não entendo para quê, mas enfim, cada um. Vamos lá, @Rafael Amaral. Adoro esse psicólogo, mas hoje ele falou tanta besteira. É óbvio que tem a ver com esforço. Quantas pessoas, se você pegar uma turma de negros que saíram do mesmo lugar, é óbvio que tem os que se destacam. Aí outra pessoa respondeu coisas aqui. Já soube de muitas besteiras que esse aí disse. O problema é que essas pessoas carregam grande impacto e preconceito e nem se dão conta. E digo que as pessoas estudam para serem burras. Há muitos que não conhecem e acham que sabe tudo. Red Pill é ampliar o nível de... Vixe, isso aqui é Red Pill. Red Pill é ampliar o nível de consciência, é enxergar o mundo com olhos da razão. É muito curioso como a ideologia constrói, de fato, uma mentalidade de que você é pobre porque você quer. Você é pobre porque você não se esforçou o suficiente. Se você tivesse se esforçado o suficiente, você não seria pobre. Isso é discurso de coach, né? Isso é discurso social, a sociedade tem. Isso é discurso de igreja hoje em dia. Coach, Você é pobre porque você não se esforçou. Teoria da prosperidade, né? Pois é. E aí você está descansando e você está culpado, né? Pois é. Agora, não é possível que as pessoas não compreendam que existe uma estrutura social que facilita para uns e faz outros serem explorados. E isso é um fato histórico. Na nossa história isso é assim. Inclusive, eu acho muito interessante porque o livro Libélula, que virou peça de teatro que eu disse, toda a renda que eu ganhei com Libélula foi convertida em cestas básicas. E aí eu fui distribuir essas cestas básicas a Padre Júlio Lancelotti.
comprei comida que deu para ele alimentar a turma dele durante uma semana, com tudo que eu ganhei libélula. E aí me disseram assim, porque você está alimentando este povo de manhã para ele assaltar a gente de tarde. Veja que mentalidade. Uma pessoa que diz isso, ela está dizendo que pobre é um problema. Pobre não é um problema. Pobre é uma pessoa que tem um problema, que está com um problema. E não que tem um problema. Mas é vagabundo, é não sei o quê. Não, não é isso. Até porque você tem filhos de gente muito rica que são vagabundos, que não querem estudar, que não querem nada com a vida. Agora, assim como tem muitos pobres, como tem muitos forçados e que vai atrás e que consegue. Vão atrás e não conseguem porque as portas estão fechadas. A maioria das portas estão fechadas. Então, bom, eu lamento que as pessoas acreditem nisso. Se elas acham que eu estou falando besteira, paciência. Se entendam com o Cristo. O Cristo é quem dizia isso, né? Ele falava algo parecido com o que eu estou falando. A gente vai entrar na teologia logo. Mas que assim, o Cristo falava besteira. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre outras polêmicas com o Dr. Marcos Lacerda, psicólogo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!